Boa noite a todos os irmãos. Mais uma vez aqui, através da internet, pelo Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho. E hoje estamos junto com o nosso irmão Luiz Sônego, que tanto colabora com a nossa casa, e vai ficar sempre no nosso coração, né? Ele, o Vitor, de tanto que nos ajuda. E o Luísio foi a nossa primeira experiência juntos, né, na internet, né? Então, assim, ele e o Vitor deu todo o apoio e a gente está conseguindo, entre uma falha e outra, levar um pouco da mensagem, né? Alcançar aí os companheiros mais de longe, mais de pertinho. Então, é com bastante carinho, viu? E já agradecemos desde já. Então, Luiz, eu vou fazer a leitura para a gente dar início, tá bom? A sua preleção da noite. Do livro Caminhos, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. De grande significação reconhecer que é muito mais importante para qualquer de nós na vida não é bem aquilo que nos sucede, mas justamente aquilo que fazemos acontecer. Né? Então, nós vamos fazer agora, Luiz, a prece do Pai Nosso, para que a gente possa, né, serenar nosso coração, os ouvintes possam ir chegando, se acalmando, deixando assim a mente e o coração bem tranquilos, para que possamos absorver ao máximo os seus conhecimentos, os seus ensinamentos da noite, ok? Então, através da prece do Pai Nosso, nós vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Pai, entregue às tentações. E livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente aquele mal que ainda existe dentro do nosso coração, porque é seu poder, é seu reino e a glória para sempre. Que assim seja. Então, Luiz, agora é com você. Jesus te abençoe e nós daqui estaremos vibrando, né, para que tudo ocorra bem e que realmente a sua fala atinja o nosso coração. Tá certo? Boa noite e muito obrigada. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigado a você, ao Marcos e toda a casa pelo maravilhoso convite, que a gente está aqui reunidos virtualmente. É uma casa que a gente tem um carinho muito grande, uma casa que a gente costuma dizer que somos todos aprendizes. Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, que coisa maravilhosa. Não somos mestres, não somos senhores, somos aprendizes. Irmãos, boa noite a todos uma vez mais. Estamos reunidos para conversarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Na noite de hoje, nós escolhemos um tema contido no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, e cujo tema superveniente, não o tema principal, é o desprendimento dos bens terrenos. Mas antes de nós entrarmos no desprendimento dos bens terrenos propriamente dito, é importante que a gente faça algumas considerações a respeito do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pouco tempo atrás, semana passada, salvo engano, eu tive fazendo uma palestra numa casa com a irmã, intitulada Olhai os Lírios do Campo, que está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis. É um capítulo muito pontual e que Jesus vem trazer para nós reflexões importantíssimas. Para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. Ele fala, olhai os lírios do campo, olhai os pássaros do céu, e todas as consequências da narrativa de Jesus que está contida no capítulo 25 e que eu recomendo aos irmãos que façam também uma leitura, porque parece incrível, mas o capítulo 25 e o capítulo 16, eles se interligam. Bom, e o que diz, na verdade, o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo? É aquele que diz,
Não se pode servir a Deus e a Mamon. Bom, que coisa interessante. Quando a gente vê a palavra Mamon, parece que a gente fica meio sem saber o que é. Quem é Mamon? Não se pode servir a Deus, a gente entende quem é Deus. Mas quem seria Mamon? Na verdade, a conceituação de Mamon, ela tem um conceito muito mais amplo, que é no sentido das riquezas. Então, eu não posso servir a Deus e as riquezas. Bom, mas significa que então Jesus teria condenado a riqueza? Claro que não. Ele não está naquela frase, naquela manifestação, condenando a riqueza, mas ele está condenando o abuso, os excessos. E tem uma passagem muito oportuna na sequência do Evangelho que diz que Jesus estava ali e em um determinado momento chega um jovem e disse para ele: Bom mestre, o que devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus foi categórico numa resposta e disse: Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Vejam, ele não refutou o título de mestre, mas o título de bom. Porque, segundo o conceito de Jesus, bom somente Deus. Aí Jesus responde ao moço: Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E o jovem vem, querendo questionar Jesus, fala: Quais mandamentos? E Jesus fala: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço então replicou: Tenho guardado todos estes mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que ainda me falta? Disse Jesus a ele: Se queres ser perfeito, vá, vende tudo o que tens, dás aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Quando o jovem ouviu essas palavras de Jesus, ele ficou muito triste, acabrunhado, porque ele havia uma grande fortuna. Então, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Está aí uma outra passagem que às vezes as pessoas ficam sem entender o conceito. Como que um camelo ia passar por um buraco de uma agulha? Realmente, se a gente pensar no tamanho do animal, de um camelo, e do pequenino buraco de uma agulha, é impossível. Não é difícil, é impossível. Só que, na verdade, as palavras que estão contidas no Evangelho, no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, elas são guardadas de um significado. Quando Jesus pronunciou que é mais fácil um rico, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele usou uma palavra que tem a expressão de camelo. Só que camelo, na verdade, naquele sentido que era empregado lá, era usado na linguagem o aramaico, que é o hebraico antigo. E o aramaico é uma língua muito pobre de sentidos, de significados. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se eu falasse aqui manga, nós poderíamos pensar na manga fruta ou na manga de camisa. Se eu não colocar dentro de um contexto, dentro de uma frase específica, se eu falar o menino chupou uma manga, ou o menino rasgou a manga da camisa, aí nós temos a explicação. Então, se nós no português, que é uma língua já mais rica de significados, temos esse conceito mais amplo, às vezes uma mesma palavra expressa dois significados diferentes, no aramaico era muito mais difícil. Então, cabelo era usado tanto para falar do animal, como pura e simplesmente aquelas cordas que usavam para prender os barcos, porque elas eram feitas
de pelos do camelo. Então, nesse sentido, aquela corda fica até mais fácil para nós imaginarmos uma corda, com a dificuldade, claro, passar pelo buraco de uma agulha. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Não que todo rico não vai entrar no reino do céu, mas aquela pessoa que se apegar demasiadamente aos bens terrenos. Aquelas pessoas que ficam vivendo pelos seus bens, achando que a nossa vida é essa aqui. E vai acumulando bens, vai acumulando tesouros, e vai vir trabalhando para acumular. E chega no momento, ele parte e fica tudo aqui. Porque nós temos a plena ciência e a consciência de que nada do que temos é nosso. Nem mesmo o nosso corpo físico. Ele é nosso. Ele foi nos emprestado pelos nossos pais e pela providência divina, por Deus, para que a gente possa, estando encarnados, evoluir, crescer, progredir. E vejam, lembro até, tem uma passagem também, neste mesmo capítulo do Evangelho, daquele homem rico, que tinha grandes propriedades de terra. E ele pensou assim consigo mesmo ele pensou, falou, as minhas colheitas estão fartas, eu vou pegar e vou mandar construir novos celeiros para que eu coloque todos os meus grãos, para que amanhã a colheita esteja lá guardada, e eu vou dizer então à minha alma, tendes reserva muitos bens para longos e longos anos, repousa, come, bebe, regozija-se. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, ó insensato que és, esta mesma noite ainda tomarei a tua alma, e de que valerá tudo aquilo que acumulaste? Vejam como que é interessante essa situação. Nós passamos a vida trabalhando, e o trabalho ele é importante, ele é primordial. E o trabalho, quando a gente fala do trabalho, é toda ocupação útil. O trabalho ele é fundamental, ele é importante para o nosso crescimento, para o progresso da humanidade. Mas o trabalho feito com amor, feito com discernimento, com equilíbrio, de nada adianta ficarmos acumulando tesouros, que a traça vai corroer, a ferrugem vai consumir, os ladrões podem roubar. E quantas pessoas não passam, muitas vezes, noites a fio, trabalhando, gastando a sua saúde, gastando energia desnecessária, e aí depois, tudo aquilo que ele acumulou, ele vai gastar para tentar recuperar a saúde. Esquecendo que o nosso corpo físico, que foi emprestado por Deus, temos com ele uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade de levá-lo até o fim da nossa existência terrena dentro da melhor condição possível. Cuidarmos do nosso corpo é obrigação, porque temos uma missão. Fomos designados, por exemplo, para passar um período de encarnação aqui na Terra. Vamos imaginar, 80, 90, 100 anos, que seja. Só que eu, utilizando inescrupulosamente o meu corpo físico, fazendo um trabalho exagerado, não tendo um repouso, não tendo descanso, estressando-me, consumindo alimentos em excesso, consumindo bebidas, vícios de todas as ordens. O que eu vou fazendo? Eu vou destruindo o meu corpo físico. Ele tinha um período de validade, só que eu desgastei ele antes. É como, imaginemos um determinado sapato. Se nós temos um determinado sapato para usar num certo período. Só que em vez de usar o sapato de uma forma normal, eu vou usar de qualquer jeito. Eu não vou soltar as amarras para calçá-lo, eu vou enfiar de qualquer jeito, ele vai durar menos tempo. E aí, vamos ter que comprar um outro par de sapato. Só que nós não temos essa possibilidade de trocar o nosso corpo tão rapidamente assim. Temos a nossa responsabilidade com o nosso corpo
temos também a responsabilidade com os bens que nos são confiados. Então, se nós recebemos um determinado bem, se temos uma determinada situação, não é para usarmos e abusarmos desses bens. É para usarmos com discernimento. E se a pessoa vem com a prova da riqueza, ela deve, sim, buscar utilizar esses recursos em benefício dos outros irmãos. Não para deleite próprio, não para ficar levando uma vida de milionário, usando e abusando da vida. A riqueza é uma prova difícil, assim como a pobreza. Só que é muito mais fácil um rico se perder pelos excessos, pelo consumismo exagerado, pela situação inescrupulosa que talvez muitos possam viver, e a gente não está generalizando, obviamente, é muito mais fácil se perder. Então, lembrarmos que estamos vivendo, sendo responsáveis por aquilo que Jesus nos confiou. Aqueles bens que recebemos, seja por herança, seja pelo fruto do nosso trabalho, temos uma responsabilidade. Agora, não podemos ficar apegados aos nossos bens. Ficar assim. Eu vejo pessoas, às vezes, que têm um cuidado exagerado com o veículo, por exemplo. Comprou um carro zero, então ele praticamente nem tira da garagem. Vai chover, então ele não tira o carro da garagem porque vai chover, vai manchar a pintura. Gente, os bens foram feitos para nos servir, não nós servirmos a eles. Que adianta ficar cuidando de um carro, de uma casa? Claro, nós temos que cuidar de uma forma natural. Não podemos largar abandonado, não é assim que eu estou dizendo. Mas aquele apego excessivo a uma posse, a uma propriedade, é como se fosse algemas que vão nos prender. E se nós não desprendermos da posse obsessiva dos bens materiais, quando a gente partir para o mundo espiritual, nós vamos estar ligados àqueles bens. Nós não vamos conseguir dar sequência à nossa jornada evolutiva. Vamos ficar pensando, o meu carro, a minha casa, o meu filho, a minha mulher, o meu. Nada é nosso. Nada é nosso. Somos meros depositários. E vejam como uma coisa interessante. Toda vez eu posso possuir tudo, mas se eu me permitir ser possuído por aquilo que eu possuo, eu me perderei. Se eu tiver a posse de qualquer bem e aquele bem não me possuir, não me transformar num escravo do bem, eu vivo bem. Só que se eu viver escravo do bem, aí eu me perco. Eu perco a minha encarnação. E é muito importante a gente fazer essas reflexões, porque pensemos hoje em dia, nós estamos numa fase diferente da nossa vida. A nossa própria palestra, que costumeiramente fazíamos lá no centro, tão aconchegante, aqueles amigos sinceros que chegavam, nos acolhiam. Como é gostoso realmente a gente fazer uma palestra ao vivo. E agora a gente está fazendo por aqui. Já mudou alguma coisa. Então, o que é importante nós refletirmos? Que as coisas mudaram. E se as coisas mudaram, vejam quais as condições que nós estamos tendo de poder fazer planos. Quais os planos que nós tínhamos no final do ano, passado 31 de dezembro de 2019 para hoje? Quantos planos realizamos? Eu costumo sempre dizer uma coisa, que nós, quando chega a passagem do ano, a gente costuma fazer planos, desejos, votos de alguma coisa. Então, no fim do ano 2019, muitos de nós fez assim, eu usei uma roupa de uma cor, eu fiz um desejo disso, aqueles desejos, aqueles votos, aquelas superstições que não estamos aqui entrando no mérito. Mas cada um traz, assim, algum voto, algum desejo. Eu quero para o ano que vem fazer isso, aquilo, outro. Quais foram os nossos
desejos que a gente conseguiu implementar. A coisa mais simples do mundo, às vezes uma pequena viagem, às vezes, vamos supor, se você falar, eu quero fazer uma viagem, vamos supor, para a praia, não sei o quê, a gente já fica preocupado. Não dá para a gente ficar fazendo planos mirabolantes. Então, muitas coisas mudaram. E eu costumo dizer que, na verdade, a gente tem que começar a mudar os nossos desejos e os nossos planos, os nossos objetivos de vida. Em vez de eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo outro, eu devia dizer assim: a partir do próximo ano, eu quero ser mais paciente. Eu quero tentar desenvolver a benevolência dentro de mim. Eu quero procurar ser um pouco mais calmo, mais paciente, mais amigável, mais gentil, desenvolver no nosso coração aquele sentimento da gentileza, da gratidão, sermos gratos por tantas e tantas bênçãos que nos concedem. E quando Jesus vem por essa mensagem explicar-nos a respeito dessas posses materiais, nós temos que abrir mão, começarmos a nos libertar desses pesos, desses grilhões que nos prendem à terra. É que a gente vive achando que a nossa vida real é a vida material. A gente não consegue ter a visão ou o alcance de imaginarmos que nós não somos um corpo habitado por um espírito. Nós somos um espírito que habita um corpo, numa jornada espiritual de muitas e muitas encarnações. Já passamos por várias e diversas encarnações. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, a cada um de vocês, nós estamos no nosso melhor estágio de evolução. O nosso melhor estágio de evolução é esse. Então, quando Santo Agostinho recomenda para nós, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que eu peço aos irmãos que depois, chegando em casa, deem, depois do nosso bate-papo, deem uma olhada na pergunta 919, qual o meio mais eficaz de domar as más inclinações? E aí a pergunta vem dessa forma e a resposta: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec volta na pergunta, mas como conhecer a mim mesmo? E Santo Agostinho dá uma lição fantástica. Fazei como eu fazia quando estava encarnado na Terra. Ao fim do meu dia, passava o meu dia limpo e analisava tudo aquilo que eu tinha feito, de bom ou não. E tentava, ao longo do dia seguinte, melhorar aquelas situações, tentar evoluir um pouco mais, melhorar as minhas falhas, as minhas imperfeições. O nosso exame de consciência é muito importante. Quando a gente falou dessa passagem, o desprendimento dos bens terrenos, é uma mensagem que vem do espírito... deixa eu ver o nome dele aqui certinho para não falar errado. Lacordaire, em Constantina, em 1863. Esse espírito dá uma aula magnífica para a gente. Ele coloca essa parte do desprendimento dos bens terrenos de uma forma tão pontual. Ele diz assim: o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruí as vossas faculdades de amar para aplicardes a todas as coisas materiais. Então vejam que importante. Com esse conceito, ele vem dizer para nós: tendes cheios os vossos cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? Quantas e quantas notícias, quantas e quantas mensagens a gente já recebeu da espiritualidade amiga, mostrando que muitos irmãos, às vezes ricos,
abarrotados de dinheiro, têm tudo, mas tem um vazio no íntimo, do peito. Aquele vazio que, por mais que ele pudesse comprar isso, aquilo outro, trocar de casa, de carro, fazer viagens infindáveis, há um vazio no íntimo do peito dele. Porque a verdadeira alegria não vem com os bens terrenos. A verdadeira alegria vem com o sinônimo de missão cumprida, de paz de espírito. Isso não tem dinheiro que compre. Não há dinheiro que compre uma paz de espírito e você chegar e pôr a cabeça no travesseiro e relaxar. E ele fala assim, que vai uma grande distância que separa entre a prodigalidade exagerada e a sórdida avareza. Quais são duas situações? Uma pessoa, o que é prodigalidade? Ele gastar tudo que ele tem. São duas situações. Uma pessoa extremamente rica, então ele gasta tudo que ele tem, vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando. E a sórdida avareza, aquele que vai só acumulando. Ele fala que são dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, que ensina ao rico a dar sem ostentação para que o pobre receba sem baixeza. E quantos irmãos, às escondidas, eles fazem doações incríveis para as instituições, sem que a pessoa saiba quem está doando. As pessoas recebem e não sabem de quem. Que bênção quando a pessoa faz isso. Aquilo que não saiba a mão direita, o que faz a esquerda. E uma coisa muito importante que ele pontua, que Deus emprestou para nós os bens e nós temos que restituí-los. E aí ele vai perguntar assim, que uso fizeste dos bens que foram confiados a você? Como aquela parábola dos talentos. O Senhor chega e distribui os talentos aos seus servos. E aí ele também, o Espírito de Lacordaire diz, ele nos empresta sob a condição de que o supérfluo, ou seja, aquilo que nos sobra, seja, pelo menos, para servir ao necessário daqueles irmãos carentes. E entre o supérfluo e o necessário, tem uma passagem que Simão Pedro de Lima costuma dizer sempre, de um filósofo fantástico, que as crianças devem conhecer certamente, o filósofo Balu, do desenho animado ou do filme Mowgli, e que Balu fala assim, eu digo o necessário, somente o necessário, porque o extraordinário é demais. Veja que interessante, um desenho animado trazendo lições filosóficas, que nós não precisamos do supérfluo, nós não precisamos de 3, 4, 5 carros na garagem, 4, 5 bens. Eu lembro até de uma história muito interessante, que em um determinado momento, uma pessoa chegou para um determinado guru, ele foi a conversar com o guru, que ele estava em dúvida que ele poderia fazer em relação a uma determinada situação que o afligia. Ele chegou para o guru e falou assim, eu gostaria de saber o que eu faço com a minha segunda casa, se eu alugo, se eu vendo, se eu faço isso, se eu faço aquilo, um empreendimento. O guru coçou a sua longa barba e disse, meu filho, você está com um enorme problema. Ele ficou pensativo, assim, como assim um enorme problema? Ele falou que se eu tivesse uma casa, eu já tinha um grande problema. E ele tinha, na verdade, 2 casas. Vejam o conceito, né? E uma coisa muito interessante, que eu lembrei também de uma outra história parecida, que determinada pessoa foi se desapegando dos seus bens ao longo da sua jornada evolutiva. Pouca coisa ele necessitava para viver. Ele andava de um lado ao outro apenas com uma cuia pendurada no pescoço que ele utilizava para tomar água. E ele chegava assim, às vezes, na fonte e tomava água.
Até que em um determinado momento ele viu um menino se aproximar da fonte e com a mão em forma de cuia tomava água. A partir do momento ele abriu mão da sua cuia e passou a viver mais leve. Não estamos dizendo aqui que a gente tem que abrir mão dos nossos bens e viver de mendicância, vivermos às custas dos órgãos governamentais. Isso seria um absurdo e estaríamos indo contra a providência divina. Mas o que pontuamos realmente é o apego exagerado aos bens terrenos. Quando a gente se apega de tal forma, isso faz muito mal para nós. Todo o apego, ele faz mal. Seja o apego material, seja o apego emocional. São pessoas que acabam tendo verdadeiras obsessões por determinadas pessoas. A minha mulher, o meu marido, o meu filho. São todos espíritos que estão vivendo numa jornada evolutiva. Hoje ele é meu filho, hoje é minha esposa, amanhã pode ser o contrário. As nossas relações nós não entendemos, estamos vivendo. Há uma razão, as pessoas que estão conosco certamente têm uma razão de estar na nossa jornada evolutiva. Não é por acaso que você casou com aquela pessoa, que você teve aquele filho, que você está num determinado emprego, que você tem determinadas relações de afeto, de trabalho com determinadas pessoas. Tudo faz parte de um planejamento. É que nós não temos a visão, e a nossa visão é tão limitada, e a gente vive achando que essa é a única vida. Se nós estivéssemos pensando que essa seria a única vida, então eu não ia fazer mais nada. Não me preocupar, para quê? Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou estudar? Para que eu vou tentar progredir se morrer, acabou tudo? Nós que somos espíritas, acreditamos na reencarnação, sabemos que essa não é a primeira vida que estamos tendo. E nem será a última. Aliás, a vida é única. Não é a primeira encarnação que estamos tendo. E nem será a última. Temos muito chão pela frente. E quanto estivermos a caminho, é importante que a gente tome consciência disso. Que a gente busque abstrair os efeitos benéficos do Evangelho de Jesus. Jesus trouxe essa lição para nós há 2000 anos e a gente não consegue aprender, não consegue interiorizar. A gente fica ainda preso a esses conceitos antigos. Está na hora de a gente começar a sacudir a poeira dos tapetes. Vamos abandonar os velhos vícios, os velhos hábitos. Vamos tentar fazer uma nossa transformação. Começando, não segunda-feira, que a gente sempre fala assim, eu vou começar um regime segunda-feira. Eu vou praticar atividade física da segunda-feira. Não é segunda-feira, gente. É hoje. É a partir de hoje, de agora. Estamos tendo conhecimento, não podemos mais alegar ignorância. E tem uma música que fala assim, que a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, precisamos aprender a lição. Se a gente não aprende, a gente repete de ano, aí vamos ter que voltar. E que condições nós iremos voltar? Costumo sempre dizer que apenas 1/3 da humanidade terrena está encarnada. 2/3 está no mundo espiritual. Tá? E a fila de lá para cá? Não é rápido, não. Então, cuidemos, né? Vamos resolver as nossas pendências, as nossas diferenças enquanto estamos aqui. Enquanto estamos a caminho. Jesus mesmo falou aquilo, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Os nossos adversários não é só aquela pessoa que está, o nosso inimigo, entre aspas, aquela pessoa que a gente não gosta do nosso chefe, do nosso subordinado, daquela pessoa que a gente torce o nariz quando encontra na rua. Não, não é só essas pessoas, é as nossas dificuldades interiores. Estamos aqui para isso, para evoluir. E pensa que é fácil, não é? Não.
Não é porque aqui a gente está falando, o Aloysio, então, já conseguiu resolver. Vocês mal sabem. Mal sabem quantos perrengues a gente ainda passa. Não é porque a gente tem 5 minutos de doutrina espírita, de conhecimento de doutrina espírita, que a gente sabe tudo, não. Eu posso saber o livro dos espíritos de cor e salteado cada pergunta que vocês me fizerem. Beleza. O Aloysio já sabe. Sei, mas eu consigo praticar. O Evangelho. Conheço talvez de volta, ida e volta, volta e ida. Não conheço não, viu, gente? Só para vocês saberem. Mas que adianta eu saber se eu não coloco em prática? A prática é o que vale. Eu estar falando aqui é muito fácil. E o exemplo? E o testemunho vivo, no dia a dia, na rua, na minha casa, no meu ambiente de trabalho, perante os meus familiares, como que eu estou sendo? Isso que importa. Não é o Evangelho é o roteiro. O caminho cada um trilha. Então, é muita questão para a gente refletir. Não dá para falar, eu não sabia. Já sabemos. Não dá para alegar ignorância. Se qualquer um de nós aqui está aqui nessa palestra, e vale para mim porque meu ouvido está mais perto da minha boca, que está ouvindo tudo isso que eu falei, não dá para falar assim, eu não sabia. Não, sabia sim. Agora, tem que colocar em prática. Irmãos, então, só para finalizar o nosso bate-papo, eu vou trazer uma história que ela vai fechar com chave de ouro para a nossa reflexão. É uma história chamada O Turista e o Sábio. Conta-se que no século passado, um turista americano foi até a cidade do Cairo, no Egito, com o objetivo de visitar um famoso sábio. O turista ficou surpreso ao ver que o sábio morava num quartinho muito simples e cheio de livros. As únicas peças de mobília eram uma cama, uma mesa e um banco. Onde estão os seus móveis? Perguntou, afrontando o turista. E o sábio, bem depressa, olhou ao seu redor e perguntou para o turista: e onde estão os seus? Os meus? Surpreendeu-se o turista. Mas estou aqui só de passagem. Eu também, disse o sábio. A vida na Terra é somente uma passagem. No entanto, alguns vivem como se fossem ficar aqui eternamente e esquecem-se de ser feliz, concluiu o sábio. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. O tempo é como um rio. Você nunca poderá tocar a mesma água 2 vezes, porque a água que já passou nunca passará novamente. Aproveite cada minuto de sua vida e lembre-se, nunca busque boas aparências, porque elas mudam com o tempo. Não procure pessoas perfeitas, porque elas não existem. Mas busque, acima de tudo, alguém que saiba o seu verdadeiro valor. Tenha 4 amores: Deus, a vida, a família e os amigos. Deus, porque é o dono da vida. A vida, porque é curta. A família, porque é única. E os amigos, porque são raros. Agradeço imensamente aos queridos irmãos de Américo Brasiliense, do GEAP, pelo carinho de estar nos ouvindo, participando aqui conosco. E agora, então, eu convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos, mentalizarmos ao nosso lado a doce figura de Jesus, que ele mesmo disse: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. E Jesus ao nosso lado, podemos sentir essa emanação fluídica envolvendo a cada um de nós, nos nossos lares,
podemos sentir essa energia suave do Mestre, como se ele nos embalasse no colo e falasse para nós: filho querido, repousa a tua testa, a tua fronte. Eu estou aqui para lhe amparar, para lhe proteger, para lhe abençoar. E a gente sente esse abraço fraterno do Mestre, um abraço gostoso, que nos aquece o coração. E a gente sente uma emanação fluídica envolvendo a cada um de nós. Pelos benfeitores queridos da casa, que neste momento estão em sintonia com cada um de nós. Certamente, cada um de nós traz no íntimo do seu coração aquele pedido, aquela prece, a necessidade de uma vibração por um ente querido ou por outro. Trazemos também a nossa água para ser fluidificada pela equipe espiritual. E neste momento, sim, irmãos, esta equipe espiritual do Grupo Aprendizes do Evangelho está olhando e trabalhando por cada um de nós, derramando passe à distância, fluidificando a nossa água, para que ela se transforme em remédio, em lenitivo para as nossas dores físicas, morais e espirituais. Como é gostoso sentir essa energia doce e suave do Mestre embalar os nossos corações. E assim, Jesus, somos eternamente gratos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, pelas bênçãos, dos ensinamentos que trouxeste a cada um de nós, que eles possam ser colocados em práticas dia a dia, no nosso caminho, na nossa jornada. E, Senhor, para agradecer, fazemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois só teu é o poder, o reino e a glória para sempre. E que assim seja, e que o Divino Mestre nos dê uma noite de paz, harmonia e muita luz. Que assim seja.